a Deus 3 vezes ao dia, e na hora de oração Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Eu, desde criança, que eu amo ouvir as histórias de Daniel, do profeta Daniel, que se encontra no Antigo Testamento. E esses dias atrás, ontem eu acabei de ler o livro de Daniel, né? Já tinha lido várias vezes, mas ontem eu acabei a última que eu comecei. Então, em Daniel 9:10 fala assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel, ele sempre apresentava para Deus ele como sendo um intercessor pelo povo de Israel, né? Porque ele era um dos cativos, ele estava na Babilônia e ele era um dos cativos de Judá. Ele foi levado para lá muito jovenzinho e ele resolveu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E ele, com seus 3 amigos, eles fizeram ali uma vida, vivenciaram um período em suas vidas de jovens fortes, né? Que amavam verdadeiramente a Deus e temiam ao Senhor e a sua palavra. Eu percebo que Daniel, em toda a sua trajetória, ele sempre procurou honrar ao Senhor, mesmo diante da morte. No caso aí, eles estavam tentando uma lei para que proibisse qualquer pessoa de buscar a outro Deus, né, que não fosse o Deus de Nabucodonosor ou qualquer outra coisa que não fosse a cultura deles. E todo mundo sabia que Daniel orava a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. E fizeram essa lei, levaram as pessoas que tinham inveja dele, fizeram essa lei, levaram para o rei e o rei assinou. E decreto de rei, vocês sabem que não pode ser mudado, né? Uma vez que foi escrito, selado pelo selo do rei, não tem mais volta, né? Então, Daniel teria que comparecer diante do rei. E o rei falou: é verdade, Daniel, que você estava ajoelhado orando ao seu Deus? Ele: sim, rei, estava. Aí o rei falou: então você vai ter que ir para a Cova dos Leões. E o rei gostava muito de Daniel. Ele gostava muito, porque ele sabia que Daniel era uma pessoa sábia desde a sua juventude. E aí, infelizmente, ele mandou que jogasse Daniel nas Covas dos Leões. E ele foi para a cova, né? Quando chegou lá, depois de um tempo, o rei não conseguia dormir à noite. Aí ele chegou lá e falou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, seria o caso de tu estares aí? Daniel: sim, rei, estou aqui. E o rei se alegrou, o rei ficou feliz, porque Daniel ainda estava vivo, né? E ele saiu, e o próprio rei fez um novo decreto, que todos do seu reino e das outras nações soubessem que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, é o Deus Altíssimo, e que deviam temê-lo, porque de fato ele é Deus, pois ele cuida, protege, salva e liberta. Interessante a gente entender como que Daniel foi zeloso para com Deus, né? Daniel mais uma vez entrou na brecha pelo povo, né? Da sua descendência, que era o povo hebreu. E ele estava orando a Deus, pedindo um milagre para Deus pelo seu povo, porque ele tinha tido um sonho que ele não tinha interpretação. E um dia ele estava orando, resolveu em seu coração ficar 21 dias, deixar de comer as iguarias do rei, bebidas, nada disso ele faria, porque ele resolveu se colocar diante de Deus e buscar a presença de Deus para entender aquele sonho que ele tivera. Foi então que um dia Daniel estava lá tranquilamente, né? E ele chegou uma pessoa, a Bíblia diz, o livro de Daniel afirma que chegou uma pessoa com roupas de linho perto dele e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, disse Daniel, fiquei fortalecido e disse:
Fale, meu Senhor, pois me fortaleces. Olha que lindo, né? Eu estava lendo ontem sobre quem era esse homem de linho, né, nos comentários bíblicos, e alguns falam que pode ser a figura de Cristo, né, no Antigo Testamento, que seria uma teofania, ou um anjo de Deus. Depois aparece o próprio Miguel para Daniel, né, porque ele fala assim: Daniel, desde o primeiro dia em que resolvestes em teu coração compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas orações. E é por isso, Daniel, que eu vim, para fazer-te conhecer tudo aquilo que tu estás querendo. E aí, esse anjo, quando veio, era o anjo Miguel, é o anjo que está sempre em postos quando há guerra contra o povo de Israel, que é o povo na época, né, o povo de Deus. Hoje, nós que temos Jesus, que somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós todos fazemos parte do Israel de Deus. Mas à época era apenas o povo eleito, que era o povo de Israel, de fato, de verdade. Mas hoje todos nós somos o novo Israel de Deus. É aquele povo que vai morar na Nova Jerusalém, que tem seu nome escrito no livro da vida. E quando isso acontece, Vera? É quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Messias e que Ele morreu, Ele nasceu de Maria, viveu, cresceu, aos 30 anos começou seu ministério, aos 33 Ele terminou, Ele foi morto, crucificaram-no e Ele foi enterrado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e disse: vou para a casa de meu Pai. E quando eu estiver lá, vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Já se passaram 2024 anos depois disso. Aí você fala: e quando Jesus vai voltar? Está perto? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10 anos, 20, só Deus sabe. E Jesus, obviamente, agora sabe. Mas nós não podemos nem supor, porque esse dia é o dia que só Deus sabe. E a Bíblia fala para a gente não ficar criando coisas em cima do que está na palavra de Deus. Porque tudo que está na palavra de Deus acontecerá. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então, é importante que a gente esteja atento ao que Deus está escrevendo na sua palavra. O livro de Daniel se referia aos tempos do fim, com certeza. E é por isso que o anjo falou para ele: olha, Daniel, guarda essas suas palavras no seu coração, porque isso ainda está longe para acontecer. Isso ainda será no final dos tempos. Escreve e deixe, e você voltará para Deus, você morrerá, porém você irá para o seio de Abraão. Isso eu estou fazendo parafraseando, tá? Mas no final dos tempos você receberá a sua herança, a sua honra, que é a herança que Deus tem para todos os filhos dele. Vou preparar-vos lugar e quando eu virei, estarei com vocês. Quer viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia todo o nosso galardão Deus nos concederá. Só que, na verdade, nós devolveremos para Jesus, para Deus, tudo que Ele tem nos dado, porque tudo que nós temos é dele. Nós não temos nada, porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Está na Bíblia. E tudo que nós fazemos é pela graça, bondade e misericórdia de Deus e para a glória de Deus. Nós não temos nada conosco mesmo. É tudo por Deus e para Deus. A Ele toda honra, glória, hoje e eternamente. Amém. E você? Tem convicção plena de que você já está com seu nome escrito no livro da vida? Se você não tiver, corre, abre o Novo Testamento, leia o Evangelho de João, que você vai compreender claramente porque Jesus Cristo é o Messias, porque Ele veio ao mundo, que Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, um dia voltará. E o seu nome, se você reconhecer isso, você será escrito no livro da vida e ninguém vai tirar o seu nome de lá, porque ninguém perde a salvação. Uma vez que você é salvo em Cristo, é para sempre. Deus não apaga nomes do livro da vida. Uma vez que você foi escrito, ninguém tirará seu nome. Está na Bíblia. Amém? Jesus abençoe imensamente a sua vida, a vida da sua família. E sirva a Deus enquanto é tempo, porque não sabemos quando esse tempo terminará. Amém?
dia de bênçãos, abraço, tchau.